Olá, meus preciosos irmãos, meus amados ouvintes e amigos. Aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos um pouco acerca desse tema tão tremendo, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com uma escritura que está lá em São Pedro, na carta do apóstolo São Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, e aqui no versículo 10 está dizendo assim: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aqui está esta preciosa palavra nos falando acerca deste dia. E como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, chegaria um tempo em que não haveríamos como adiarmos mais. E estamos verdadeiramente neste tempo. Diz o mensageiro desta era, em todas as mensagens ele faz menção disso, de que nós estamos vivendo a última hora. Estamos vivendo os últimos dias, portanto, estamos nos fins dos tempos. E Deus disse que nestes últimos dias ele apresentaria um povo lavado em seu sangue. E este povo é um povo predestinado desde antes da fundação do mundo para estarem ali naquele dia. E eles têm que estar ali naqueles dias. E aqui acabamos de ouvir o Espírito falando através de Pedro que aquele dia virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aguardando esta hora e apressando-nos para este dia da vinda de Deus, em que os céus se desfarão em fogo e os elementos ardendo se fundirão. A Bíblia nos diz lá em Malaquias, no capítulo 4, que antes deste terrível dia que está prestes a tomar lugar, ele nos enviaria o profeta Elias para trazermos de volta aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Aquelas mesmas coisas que foram operadas lá no princípio serão as mesmas coisas que o Senhor estará operando nesta hora, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Aquela mesma coluna de fogo, aqueles mesmos sinais e prodígios e maravilhas serão
manifestados, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós encontramos em Joel a promessa de que ele restauraria novamente tudo aquilo que a lagarta, a locusta, o pulgão, o gafanhoto devorou. Deus prometeu nesta hora restaurar pelo seu precioso poder. E a Bíblia nos diz que a hora tem vindo, o retorno do Filho do Homem, porque assim como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem, quando ele se manifestaria. Assim como foi também lá nos dias de Sodoma, lá como aconteceu naqueles dias, o mesmo aconteceria nesta hora em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para aquele cenário de Sodoma e Gomorra, olhamos para os dias de Ló, nós vamos encontrar que antes do Senhor queimar aquela cidade com fogo, com enxofre, Deus enviou 2 anjos e eles foram para lá para tirar aqueles que eram eleitos do Senhor para não perecerem, né, com os demais. Mas nós vamos notar que foram 2 anjos enviados para Ló e um anjo ficou com Abraão. Abraão, o grupo eleito. E ali ele estava manifestado, Deus mesmo manifestado em carne, para falar com Abraão. Ali estava Eloí, Deus manifestado em carne. E o mesmo deve acontecer nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Essa é a promessa de Deus para esse tempo no qual nós estamos vivendo. Então, nós encontramos o mundo no mesmo cenário de Sodoma e Gomorra e encontramos que Deus enviou esses anjos para as igrejas nominais e enviou uma mensagem que é a própria manifestação do Filho do Homem para os verdadeiros eleitos de Deus, sementes de Abraão. O mesmo Eloí manifestado nesta hora, mostrando que a noiva de Cristo recebe esta visitação de Deus nesta hora na qual nós estamos vivendo. Mas este mundo está tão adormecido. Por quê? É a Bíblia. Ela diz que nós iríamos chegar a esta condição, onde as pessoas estariam tão dormente que iriam dizer: o meu Senhor tarde virá. A igreja não tem mais consciência e quase não conseguimos acordá-la mais, porque a Bíblia fala desta hora na qual nós estamos vivendo. Mas, em meio a todas estas coisas, nós temos a promessa de uma igreja eleita, preciosa do Senhor, que estará se manifestando nesta hora, nestes últimos dias, a verdadeira igreja do Senhor.
ela ascenderia a uma posição de verdadeiros filhos e filhas de Deus. E nós ascenderemos a pedra de coroa. Haverá, portanto, uma igreja revestida com este precioso poder de Deus, cheia do seu precioso Espírito Santo. O profeta mensageiro desta era, ele chega a dizer que ela será uma super igreja, será uma super raça, à medida que vá se aproximando aquele dia. E nós temos podido ver a noiva de Cristo se posicionando, se alinhando com a preciosa palavra de Deus, e isto está mostrando que a cada dia ela está se tornando tão parecida com Ele, a ponto de se tornar a própria imagem dele aqui por sobre a face desta terra. E isto terá que ser assim, para que possamos nos unirmos com Ele neste casamento, nestas bodas que estão prometidas. Então, esta igreja ascende ao ponto de se tornar a própria manifestação da palavra de Deus. E deste pequeno grupo, deste pequeno remanescente, então nós temos a noiva de Cristo, que é a semente da sua palavra. Então, este é o tempo em que todas estas coisas haveriam de tomar lugar. E tudo isto tem mostrado o quanto nós estamos à mão desta hora. E através desta igreja, através da noiva de Cristo, será cumprido tudo o que ele tem prometido que haveria de se manifestar nesta hora. Os membros desta igreja, desta noiva, eles serão revestidos deste poder, e a cabeça, que é Cristo, desce, e então juntos vamos ascender a sua gloriosa presença. Mas aqui está um segredo que eu quero repartir com vocês, meus preciosos irmãos, amigos, amados ouvintes. Aqui está. A palavra, ela estará entronizada na noiva, exatamente como a palavra estava entronizada em Maria. Ou seja, a noiva, ela terá a mesma mente que estava em Cristo, porque ela saberá exatamente o que ele quer que ela faça com a sua preciosa palavra. E ela levará a cabo todo o mandamento da palavra, porque ela terá o assim diz o Senhor. Então, esta palavra é vivificada ao ponto desta igreja chamar aqueles que dormiram durante as 7 eras da igreja, se levantarão na primeira ressurreição e depois, juntamente conosco, num abrir e fechar de olhos, subiremos e encontraremos com o nosso Deus nos ares. Portanto, meus amados, preciosos irmãos, amigos, ouvintes, eu estou conclamando a cada um de vocês nesta hora para poder fazer um exame. Estou inclinado neste momento a pedir a todos vocês para se examinarem, examinar
a hora em que nós estamos vivendo. É exatamente o tempo quando esta preciosa palavra se materializa. É a hora da materialização da palavra. Portanto, Deus está chamando a sua noiva para um êxodo. E nós sabemos que este êxodo não é para uma nova terra ou para uma nova denominação. Ele está chamando um êxodo da sua noiva para o milênio. Está chamando para o seu reino, a entronização do reino, onde ele mesmo estará no governo deste reino. Deus abençoe os vossos corações. Deus encha a alma de vocês dos céus e que vocês possam estar ansiando por este glorioso dia, esta bendita hora desta manifestação dos filhos de Deus. Deus abençoe os vossos corações.